Bom dia a todos. Mais um banho, uma manhã semi-chuvosa. Hoje é quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022. Quanto está a temperatura? Não sei. Mas hoje acordou. Hoje eu acordei dia nublado e vamos que vamos. É tanta coisa para fazer, gente, que eu fico pensando como é que a coisa funciona. Obrigado, Isabel. Beijo para você também de Fortaleza. Fortaleza é muito bom. Esses dias eu vi o Felipe de Fortaleza. Gente boa. Gente boníssima. Deu umas escarpadas na dieta, né? Mas aí, bora lá. Vamos ver o que vocês querem conversar. Logo assim de manhã. Grande Borges Coreia. Bom dia. Vamos ver. Vou começar com as 3 primeiras perguntinhas do Insta. Guilherme. Por que é tão comum ver um atleta realizando um treino diferente sempre? Quais as vantagens? Ótima pergunta, Guilherme. Victor, mestre, como fica o seu descanso, já que o senhor dorme pouco? Dorme pouco, do Victor. Ana Cláudia, bom dia. Fale de derrame articular no joelho. Tenho nos dois. Ótimo dia para você também, Ana. Derrame articular no joelho, falaremos. E Jonathan, ensina inteligência na prática. John, não existe como ensinar inteligência, né? Você tem que saber o que inteligência não é. Inteligência não é memória. Não é porque você lembra de todos os nomes das ruas do seu bairro que você é inteligente. Inteligência não é... Também não é... somente, né, capacidade de realização. Capacidade de realização, ela vem de atitude, iniciativa, né? Então, eu gostaria de saber o que você entende por inteligência, Jonathan. Porque às vezes o que você entende por inteligência é o que está te... Não sei, é o que está te incomodando, né? Porque eu imagino quando você me pede para te falar sobre inteligência, eu te ensinar como ser inteligente, é porque você talvez acredite que você poderia ser mais inteligente do que você é. Partindo desse pressuposto, o que eu quero dizer para você? Que a percepção da necessidade de capacidade é uma demonstração de capacidade. Se você não fosse uma pessoa inteligente, Jonathan, você não ia perceber que às vezes você sente falta de capacidade para realizar alguma tarefa, algum objetivo. Então, em primeiro lugar, quero dizer para você que, calma, né? Muito provavelmente você é mais inteligente do que você pensa, porque uma boa parte das pessoas na internet, elas falam como se elas soubessem absolutamente tudo sobre um determinado assunto, como se elas fossem as senhoras da razão, ou como se não existisse a possibilidade que elas estivessem erradas. E a ausência da percepção da dúvida, na realidade, é um sinal de ignorância. Tá? Não sou eu que estou falando isso, John. Quem fala isso são 2 psicólogos, Dunning e Kruger, em 1999,
Eles fizeram uma pesquisa sobre a percepção do conhecimento. Então, eles pegaram um grupo de pessoas que tinham níveis de conhecimento diferentes sobre um determinado assunto. Vou simplificar um pouco, tá? E perguntaram para essas pessoas: o quanto vocês conhecem sobre tal assunto? E as pessoas falaram: conheço 80%, conheço 50%, conheço 70%. E eles plotaram num gráfico, de acordo com aquilo que era a resposta das pessoas, o quanto elas diziam. 80, 90, 100, 50. Imediatamente depois, eles colocaram um teste para essa pessoa, para avaliar o conhecimento delas naquela situação. O que foi mais curioso? Eles descobriram que, quanto mais a pessoa era ignorante no assunto, mais ela julgava que sabia dele. E isso gera um corolário. Porque as pessoas que mais tinham dúvidas se sabiam sobre o assunto eram as que mais conheciam sobre ele. O que explica por que o idiota tem certeza e por que o sábio tem dúvida. A pessoa que tem sabedoria, ela avalia muito bem o limite do seu conhecimento. A pessoa que não tem, avalia muito mal. Então você vê um monte de gente com conhecimento rasteiro falando sobre assuntos que elas não têm capacidade e, principalmente, se colocando em embates, provocando outras pessoas e fazendo determinadas afirmações que são descabidas, porque a ignorância, ela também é ilusória. Ou talvez não exista outra forma de ignorância que não a ilusão da sabedoria. Então veja, se você acordou hoje de manhã pensando que você não é inteligente o bastante, provavelmente você está errado. E a sua busca pela melhoria é uma amostra do quão inteligente você é. Talvez, John, o que te falta seja conhecimento. E conhecimento tem remédio. É só você estudar aquela área. Começa com um bom livro, depois caminhe para os artigos e se torne consistente naquilo que é o seu estudo. Agora, para a ignorância, meu amigo, não tem remédio, infelizmente. E aí o que a gente faz? A gente perdoa. Na ausência da sabedoria, que haja o perdão. Então é isso que é a frase para você, John. Nossa, que curioso, que pergunta curiosa hoje cedo. Então fica essa para você. Que a sua dúvida mostre o seu conhecimento, aliás, que a sua dúvida mostre a sua inteligência. E quando você perceber a ausência de sabedoria, que haja o perdão. Tá bom? É importante perdoar. Vamos voltar para a pergunta do Guilherme. O Guilherme, ele quer saber por que os atletas eles mudam o treino. Guilherme, essa é uma pergunta capciosa, por quê? Quando você fala de um atleta de fisiculturismo, ele tem uma consciência corporal diferenciada. O que é isso? É a capacidade dele utilizar o corpo dele dentro de parâmetros de biomecânica, de estímulo fisiológico, que não está acessível a todas as pessoas. É a mesma coisa que um piloto de Fórmula 1. Um piloto de Fórmula 1, ele consegue pilotar um carro a 250, 300 km por hora. E se você for parar para analisar, é uma coisa simples, né? Virar para a direita, virar para a esquerda, freio, acelerador, ponto final. Só que essa razão, freio, acelerador, virar e virar, ela funciona muito bem na prática
para nós quando a gente está até 60 por hora, não quando a gente está a 250. Quem que é o atleta de fisiculturismo? É o sujeito que consegue, igual o piloto de Fórmula 1, utilizar o físico dele na máxima expressão de realização de trabalho. E o que acontece então? Ele consegue perceber áreas pouco desenvolvidas ou pouco estimuladas em um determinado treino. Você sabe quando você faz uma coisa muito tempo igual, existe um processo chamado acomodação, que é o contrário da adaptação. A adaptação você põe um esforço e aí você tem uma modificação do seu corpo. A acomodação é a ausência da progressão do esforço, seu corpo ele arranja um jeito mais eficiente de fazer aquele trabalho. E aí o que acaba acontecendo? Você acaba perdendo o que é forma física ao longo do tempo. Logo, se você tiver uma percepção aumentada daquilo que é a sua atividade muscular, você consegue perceber, opa, falta atingir aquele ponto. Então, às vezes, os atletas, eles se lançam dessa capacidade de perceber áreas pouco estimuladas no treino para selecionar determinados exercícios. O que eu falo que não convém para a maioria de nós que não somos atletas, porque quando a gente troca o estímulo com menos de 3 meses, em média, né, 10 a 12 semanas, a gente sai do pico de hipertrofia daquele exercício, tá? Derrame articular no joelho. Bom, derrame articular no joelho acontece, né, quando a gente tem principalmente uma sinovite. E o que é o mais comum causador de derrame articular no joelho? É um nome pomposo, né? E ele dá medo, né? Um derrame no joelho. Mas, pessoal, isso é o seu joelho dentro da articulação, ele encher de líquido. Eu já contei para vocês que todas as articulações do nosso corpo são envoltas por uma cápsula que guarda líquido sinovial dentro, que faz a nutrição e a lubrificação das cartilagens. Partindo disso, às vezes existem situações que um monte de líquido é produzido, fazendo aquilo que a gente chama de derrame articular. Essas situações de derrame articular, elas estão associadas a inflamações ou lesões, ou inflamações levadas por lesões. E no joelho, que é muito comum. Quando você, por exemplo, faz uma corrida e tem um derrame articular no joelho, faz um treino mais forte e tem um derrame articular no joelho. São inflamações geradas por agressões na cartilagem, agressões condrais. Quem tem muito isso? Quem tem, por exemplo, lesão de menisco. Menisco, ele participa do que são as estruturas estabilizadoras estáticas do joelho, né? São as estruturas que fazem com que o joelho ele dobre e estique de forma controlada. E eles ficam do lado do joelho, né? Como se fosse um Czinho assim. Então imagina o joelho aqui, pluf, pluf. Eles ficam assim, do lado de dentro, do lado de fora do joelho, fazendo essa estabilização. Às vezes existe uma lesão dos meniscos e aí você tem às vezes você tem uma resposta dolorosa, às vezes não tem, mas tem uma resposta inflamatória. Então, se o seu joelho tem apresentado derrames articulares frequentes, por favor, vá a um ortopedista e avalie, porque tem algumas lesões de menisco que são lesões pré-artrósicas, tá? Não dá para ter artrose porque deu bobeira, né? Porque o tratamento de artrose é prótese, né, pessoal? Então, pelo amor de Deus,
Se você está com alguma articulação do seu corpo que está tendo derrame, vai procurar o diabo de um ortopedista. E o Vitor, né? Ele quer saber do meu descanso, já que eu durmo pouco. Então, Victor, não tem... Eu durmo quanto dá, né, meu amigo? Essa é uma das principais limitações que eu tenho dentro da vida esportiva, né? Então, por isso que eu não treino mais do que eu treino, que eu vou além do que eu vou. Eu tô no meu limite para aquilo que eu posso. Frequentemente eu ultrapasso, aí eu me machuco, aí eu vou para cirurgia, aí eu volto. É assim, a gente vai indo, errando, às vezes tentando acertar, né? Porque eu sempre vou no limite do limite do limite. É assim que eu aprendi. Infelizmente a gente, quando tem conhecimento, também tem a ilusão que a gente domina a sequência dos acontecimentos. Isso não é sempre verdade, porque acidentes acontecem. Então, cuidado com a certeza. Segurança demais também é ruim. Pedro, ele queria saber sobre conciliar vestibular e treino. Pedro, eu fiz isso. Muita gente faz isso. Recomendo que você faça isso. Principalmente se você gasta tempo assistindo televisão, sei lá, fuçando internet, né? Pensa que 20 minutos que você está fuçando no Instagram, por exemplo, é tempo que você poderia estar treinando. Então, acho que é isso que o pessoal pediu também pra gente voltar a editar o Musicast, né? Pra poder escutar as lives enquanto treina. Eu acredito que seja isso. E aí, esse tempo que você tá aqui comigo, por exemplo, você podia estar colocando só seu fone de ouvido e treinando. Para fazer um treino, cara, você precisa... quero treinar rápido. 25 minutos você treina um segmento do seu corpo. Dá para você fazer isso. Não dá para você virar um atleta quando você está no vestibular, né? Porque o teu objetivo é passar nessa prova. Mas você pode utilizar o exercício até como uma forma de você melhorar a sua capacidade de memória, de apreensão. Tá bom? O Flávio está trabalhando e vendo banha. Muito bom, Flávio. Muito bom. Ai, Flávio. Bora ver o que vocês querem saber do YouTube? Vamos pro Superchat. Castelinho. Sempre vejo o senhor falando de resistência periférica e insulina. Qual a diferença entre resistência periférica e central? Não seria concomitante? Não. Quando a gente fala de central, Castelão, a gente fala de ações neurológicas, tá? Periférica quer dizer o corpo em si. Então, a gente tem uma dificuldade da ação da insulina nas células periféricas. A grosso modo, tudo que é central tem a ver com o sistema nervoso central, por isso que é central. E também tudo que é periférico tem a ver com o seu corpo como um todo. Por isso que a gente fala resistência periférica à insulina, tá? A resistência central à insulina é a dificuldade da insulina agir nas células do cérebro. E isso vai acarretar outros sintomas. Se a resistência periférica à insulina vai acarretar diabetes, a resistência central à insulina ela vai descontrolar, por exemplo, seu controle de fome e saciedade. Então a gente separa em central e em periférico, porque o que a gente ganha com isso?
justamente a possibilidade de perceber sinais e sintomas específicos, né? Um sinal de resistência periférica à insulina é a presença de uma coisa chamada acantose nigricans, que é um escurecimento da pele ao redor de regiões de dobras por conta do estímulo de melanócito que existe quando a gente tem um excesso de insulina. Um sintoma de resistência central à insulina é, por exemplo, a falta de saciedade. Tá bom? Ui. Que mais? Labros. Você conhece algum médico especializado em tremores essenciais? Parkinson. Parkinson, você tem que procurar um neurologista. Eu te recomendo o Dr. Vitor Fiorini, professor de neurologia da São Camilo. Meu amigo e foda. Elieber Bragatti, um paciente com remoção de vértebras no nível do tórax, devido à descompressão medular, que evolui para LNH, já tratado e em remissão. Posso indicar qual atividade física, exercício. A gente recomenda que essa situação, Elieber, você recomende exercício resistido, porque é a possibilidade dele estar estável, e se for fazer um exercício que seja de característica aeróbica, tirar compressão axial. Então, nesse caso, natação e basicamente natação mesmo, que aí você consegue tirar você consegue tirar sobrecarga e impacto, tá? Mas exercício resistido é sempre bom. É claro que aí, um bom físio, ele vai pegar o teu paciente com LNH e ele vai trabalhar com elástico, ele vai trabalhar com resistência do corpo, né? Ele não vai fazer uma musculação tradicional, mas ele precisa de estímulo, né? Onde não alcançar com capacidade de realização de trabalho voluntário, porque pode acontecer isso, né? Você pode ter alteração de raiz nervosa e você pode ter alteração de trofismo por conta disso. E aí a gente usa, o físio ele vai usar eletroestimulação. Ah, então sempre tem alternativas. Blairo, o que você toma antes do treino pós-cardio matinal? Tá, vou colocar a sequência para vocês. Eu acordo, faço xixi, escovo o dente, porque é difícil escovar o dente com vontade de fazer xixi. De preferência eu faço xixi sentado, porque senão, cara, parece que eu tô apagando um incêndio na privada. E aí, velho, a hora que ela acorda eu ouço, viu? Também, foda, né? Se você acordar, vai sentar na privada, tá tudo mijado, é terrível. Então, pra evitar a fadiga, eu acordo, faço meu xixi sentado. Você é casado? Aguarde. Aguarde que um dia essa festa da mangueira vai acabar na sua vida. Vocês estão achando que é brincadeira? É verdade. Olha lá, ó. Alexandre também. Velho, isso acontece. Aí, eu tomo 4 gramas de vitamina C e uma dose de pré-treino. Pré-treino que eu gosto, pouca cafeína, então é o Horus. Eu diluo lá 2 daquelas cápsulas efervescentes de vitamina C e quando elas terminam de diluir na água, eu uso pouquinha água para engolir de uma vez, tipo um shot. Eu coloco lá uma dose de Horus e venho aqui para a bike. Termina a bike, aí eu tomo 20 gramas de whey,
com uma xícara de café. Fica tipo um café com leite assim, né? De paladar. Aí eu treino. Se eu como mais que isso, pessoal, eu não me sinto bem. Aí minha primeira refeição eu faço logo após o treino. Aí eu fico beleza. Então essa é a sequência. Labros. Estou tentando entender. Musculação ajuda na depressão porque libera hormônio que te deixa feliz. Já na síndrome do pânico, deixa agitado. Olha só, Labros. A síndrome do pânico ela é uma decorrência de um transtorno ansioso. Depressão, ela é outro tipo de doença. Depressão é mediado por receptor GABA, é mediado por uma ação... Quando a gente fala depressão, não é tristeza, tá? É uma incapacidade de reagir a estímulos. E a ansiedade é o excesso de necessidade de reagir a estímulos. Pode parecer antagônico, mas infelizmente não é. E você pode ter transtornos mistos ansiosos depressivos, onde você alterne a ausência de resposta a estímulo com uma hiperresposta a estímulos de uma forma não justificada. A adrenalina, que diminui a sensação do mal-estar da depressão, ela é a mesma que aumenta a sensação de ansiedade. Então, por isso que o exercício físico ele tem uma abordagem para cada situação, né? Mas de uma forma geral, para doenças psíquicas, o exercício ele tem que ser colocado progressivamente, ele tem que ser sempre abaixo do limiar de percepção de desconforto das pessoas. Para aí, o dia que ela der por si, ela está treinando 1 hora e forte. Não dá para você fazer isso da noite para o dia. Senão o paciente tem depressão. Ele não tolera aquele desconforto e o paciente tem ansiedade, ele desencadeia uma crise ansiosa no treinamento. O exercício é bom? É ótimo, mas não é de qualquer jeito, não é em qualquer quantidade e não é em qualquer momento. O Wesley treina há muito tempo, cardiomusculação, e após Covid percebi uma queda grande na recuperação, em especial após cardio intenso. Canela arde bastante. Wesley, tem dica sim, tá? A gente tem usado bastante pós-Covid, fosfatidilcerina e N-acetilcisteína e vitamina C, tá? A suplementação que a gente faz no Covid de zinco e vitamina D, ela se mantém, né? Mas a gente faz essa complementação porque a ação da fosfatidilcerina no sistema nervoso central, como um dos componentes do sistema nervoso central, é de melhorar a função desse tecido, né? E a N-acetilcisteína diminuir o impacto do estresse oxidativo. Lembra que o Covid é uma doença inflamatória, ela detona todos os tecidos por inflamação. E você com o cérebro inflamado, você vai se sentir mais cansado, sentir-se mais indisposto, alteração de memória, alteração de libido, tudo isso faz parte do pacotinho pós-Covid. Vanner Nogueira, sabe me dizer se há relação do transtorno disfórico com desequilíbrio hormonal? O que é a causa, o que é a consequência? Ótima pergunta, Vanner. Normalmente, o transtorno disfórico, ele vem de um desequilíbrio hormonal. Quando você tem, por exemplo, uma dismenorreia grave, o que o pessoal chama de TPM, onde a mulher experimenta sintomas de prostração intercalados com raiva, o que você tem? Você tem um transtorno disfórico transitório.
E ele acontece porque a alta quantidade de progesterona, ela ativa receptores GABAérgicos, colocando essa mulher numa situação de depressão, e de depressão aguda. Então ela está bem e um minuto para outro é como se desligasse uma chavinha, pum, ela fica mal. Então, além dela se sentir mal, porque existe a ativação desses receptores de forma intensa, ela se sente mal porque ela percebe a diferença de humor que ela estava. E a consciência da mudança também é uma dor. Por isso que eu falo para vocês, cuidado quando vocês mexem com hormônio. Isso daí é um caminho que, quando você afeta o seu sistema nervoso central, você pode gerar em você um ajuste que não seja transitório. E aí, existe, infelizmente, a chance de você se tornar uma pessoa deprimida ou de você se tornar uma pessoa destemperada. Complicado, né? Castelinho. Tive uma paciente amenorreica há 3 meses, desde o início de uma cafeína, uma cefaleia forte, insônia 3 dias da semana, desde o início o quadro continua. A desregulação do ciclo do cortisol e estresse prolongado pode causar amenorreia? Relação entre cortisol e os picos de LH no ciclo. Então, Big Castle, o que acontece aí é o seguinte, você sabe que o cortisol, ele funciona como se fosse um bloqueador hipotalâmico para a liberação de GNRH e quispeptina. Outra coisa que o cortisol faz é suprimir o TSH. Então, quando você tem uma hipercortisolemia, né, um estado de aumento do cortisol, que pode ser ou induzido pelo estresse, ou pode ser uma adaptação fisiológica a alguma situação, como, por exemplo, restrição alimentar intensa, tá? Você não só tem a diminuição do que é a secreção de gonadotrofinas e, portanto, uma diminuição de LH e FSH, mas você também tem uma diminuição da função tiroidiana periférica. Porque com a supressão do TSH, você desenvolve uma coisa que é reconhecida como síndrome do eutireoide doente, que é um TSH baixo com todos os hormônios tiroidianos baixos. E isso é mais frequente do que parece. Isso é uma coisa que está muito ligado a transtorno alimentar, principalmente aqueles que são, cuja característica é uma alimentação insuficiente, é uma restrição alimentar severa. E aí, o que acaba acontecendo é que você acaba tendo sintomas centrais relacionados a isso, tá? Felipe Marcelino, benção, Deus te abençoe, Felipe. Remédio para ansiedade e depressão tem algum efeito deletério diretamente no físico? Malho e faço dieta há 5 anos e não queria ter prejuízos. Felipe, ansiedade e depressão são extremamente deletérios para o físico, porque eles tiram a sua capacidade e a sua vontade de realizar as tarefas que você precisa realizar. Qualquer quadro de doença é muito mais deletério do que o tratamento. Então, se você tem medicação indicada, tome sua medicação. Não brinque com isso, até porque, se você não tomar sua medicação, a doença progride. E a tendência é que você chegue numa situação onde você fique incompatível com uma rotina. Você deixa de ser, inclusive, uma pessoa socializável, porque você está em tanto sofrimento que para você é impossível lidar com a sua própria dor e conviver numa estrutura de sociedade ao mesmo tempo. Labros. É possível dizer aproximadamente quanto uma pessoa obesa que está levando à risca treino e dieta pode perder de gordura por mês? A pessoa, no caso, tem 1,84 m, está com 137 quilos. Então, Labros, não, porque cada um tem uma velocidade metabólica diferente. Mas qual o problema da obesidade como doença? Ela também atinge o sistema nervoso central. E
O que muitas vezes acontece com o obeso que está tentando emagrecer? Diversas vezes ele opta por estratégias alimentares que, na verdade, se mostram piores do que necessariamente uma não restrição alimentar, mas um controle alimentar. Então ele fica alterando restrição alimentar com excesso alimentar. Ele faz trocas tipo, quando eu quero comer algum doce, eu como pasta de amendoim, né? Péssimo. Pasta de amendoim é um alimento extremamente calórico. É uma coisa que, para você equilibrar uma dieta de restrição alimentar, uma colher vai ter mais ou menos o que você tem que comer numa refeição inteira. Aí eu vejo um monte de paciente com excesso de peso se encharcando de pasta de amendoim achando que está sendo o fit do fit. Então, se você está com 137 quilos, é porque você está muito fora do peso. E é porque o que você está fazendo está muito errado. E está dando muito errado. E você precisa de alguém para te dar uma direção. É por aqui que você tem que ir. E o que é difícil também na obesidade? É justamente aquela ansiedade que o paciente ele quer sentir que ele está perdendo peso rápido. E como é que o obeso ele aprende a perder peso rápido? Fazendo restrição alimentar aguda. Só que quando ele faz restrição alimentar aguda, ele não perde gordura, ele perde água. E quando ele perde água, ele acha que ele emagreceu. Só que aí, o seu sistema metabólico, ele começa a desfrutar de uma diminuição da velocidade metabólica. E quando ele tem diminuição da velocidade metabólica, ele começa a parar o emagrecimento. E na mesma medida, o que acontece é que ele acha que ele emagreceu e ele volta ao mesmo padrão alimentar. E quando ele volta no padrão alimentar, ele começa a engordar mais rápido. Então é sempre uma estratégia. Perda de peso agudo, piora do metabolismo, retomada da forma alimentar. Isso gera um reganho, né? Aliás, você não chega nem a ter perda, né? Isso gera um aumento da velocidade de ganho de gordura. Então ninguém chega a 137 quilos porque comeu sempre do mesmo jeito. As pessoas que chegam nesse peso são porque elas fazem tentativas sucessivas de perda de peso agudo. E não porque elas estão comendo para engordar, tá? André Gameplay. Minha mãe está querendo começar a academia. Alguma dica? Faça matrícula. Essa é a primeira dica. Segunda dica. Coloque ela com um personal. Se você deixar a mulher sozinha lá, rapaz, ela vai fazer uma bicicletinha safada e vai para casa fazer bolo de mandioca. Bota a bicha com personal. Até porque isso vai criar uma obrigação financeira. E ninguém gosta de jogar dinheiro fora. Gustavo, durmo 6 horas de sono natural. Melatonina pode ajudar? Eventualmente, né? Eventualmente, sim. Lucas Meirelles. Recebi cliente seu em Toronto. Usar dutasterida pode ser ruim quando estou fazendo uso de testo, que é 200 mg a cada 10 dias. Uso por um implante capilar que fiz. Lucas, 200 mg de testosterona a cada 10 dias vai te colocar com uma testo total na casa de 1.500 a 2.000, tá? 100 mg a cada 7 dias é o equivalente para você ficar com uma testo de mais ou menos de 600 a 900 nanogramas por decilitro. Se você dobrar isso e colocar a cada 10, vai dar uns 1.500. Cara, você está jogando água no fogo que você está tentando apagar. Eu acho que você tem que decidir, né, o ritmo que você vai levar. João Paulo Milese. Bença. Posso treinar à noite? Aliás, posso treinar abdominal à noite após cardio? Pode e deve. Pompermeier. Bom dia.
Como livrar do ritmo hipnótico que faz com que as coisas simplesmente não saiam do lugar, chegando ao ponto de simplesmente não enxergarmos perspectivas. É o que eu te falei da diferença entre motivação e disciplina, né, Murilo? A gente tem disciplina para isso. Para quando a gente abre o olho do ritmo hipnótico, a nossa vida mudou. Marcos Huppers. Treino escutando, aprendo muito. Obrigado. De nada, Marcão. Abração pra tu. Labros, xixi sentado é complicado, a água é muito gelada. Só para tentar dar um up no dia. Como você já disse, há dias e dias. Síndrome do pânico castigando. Ué, Labros, se o seu saco tá batendo na água da privada, é porque você tá mijando no pinico, né? Mas fica tranquilo, se você mijar no pinico bastante, vai ficar quentinho, né? E você vai ver que o seu saquinho, ele vai desenrugar, além de tudo. Isso é fisiológico. É a resposta térmica do músculo cremaster. Plínio Estevam. Diagnosticado com cálculo na vesícula e os 2 rins, mesmo tendo uma vida saudável, bebendo muita água. Explicação para isso é genética. Plínio, a gente confunde vida saudável com alimentação saudável com alimentação adequada. Então, existe uma porção genética, que é, você tem a chance de fazer aquilo. Existe a porção comportamental, que é, fazendo algumas coisas, aquilo acontecerá. Vitor Cota. Quando comecei a musculação, fazia na parte da manhã bem cedo, depois de um bom tempo, passei o treino por fim de semana à tarde e me senti bem. Essa alteração do horário do treino, em tempos, fazer bem, tem algum fundamento ou não? Quando você faz de manhã para a tarde. Quando você volta para de manhã, a sensação nem sempre é essa, Vitor. Lucas Gabriel. Tô pagando promessa que vou ficar 1 ano sem carne. Dá para hipertrofiar sem comer carne? Depende, né? É só carne de vaca ou é frango e peixe também? A priori dá, né, Lucas? Mas você precisa de um nutricionista, né? A priori, se você for virar vegetariano, é imprescindível um nutricionista para fazer com que a sua dieta ela não te expolie. Tiago Magalhães, faz academia Thai, acordou com dor no ombro, médico passou remédio, melhorei, mas movimento específico em pequenos estalos. O que fazer? Continue indo no médico, Tiago. Quando tem dor assim, articulação, desculpa, mas não dá para fazer uma consulta online com 2 linhas, né, nego? Não consigo nem te examinar. Pelo amor de Deus, não brigue com dor no ombro. Galera, 8h10, eu preciso correr para treinar, que eu já entro mais cedo, tá bom? Divertido, né? Beijo pra vocês. Com Deus.